pessoal, aqui é a Ana Flávia, professora de Ciências e Biologia, e nesse vídeo eu vou dar a explicação do sistema nervoso, que é o tema da semana 3 do PET volume 6. Lembre-se de se inscrever, de deixar o seu like, assim você me ajuda a fazer o canal crescer. Pessoal, então vou falar um pouquinho sobre as funções do sistema nervoso. O sistema nervoso, que é muito mais que só o cérebro, né, um conjunto aí de órgãos que vão fazer parte desse sistema que a gente chama de nervoso, vai realizar algumas funções muito importantes para o nosso corpo. Então, a primeira delas que eu coloquei aí é coordenar os movimentos do corpo e do nosso equilíbrio. Então, sem esse sistema nervoso, a gente não conseguiria fazer as atividades básicas que a gente tem no nosso dia, que a gente precisa se movimentar e se equilibrar. Pessoal, também o sistema nervoso ele vai atuar no controle da respiração, digestão, batimentos cardíacos, regulação da temperatura do corpo e outros que a gente não lembra que está fazendo, né? Então, a gente tem aí uma ação involuntária, que é realizada pelo sistema nervoso. Além disso, o sistema nervoso é super importante para transmitir e interpretar as informações do ambiente. Então, se o ambiente tem muita luz, se o ambiente tem pouca luz, se o ambiente está calor, se o ambiente está frio, essas informações elas precisam chegar no sistema nervoso central e elas são fornecidas, essas informações são fornecidas pelos órgãos do sentido. Então, pela visão, pelo tato, pelo paladar, pelo olfato, todas essas. Além disso, pessoal, além de transmitir e interpretar, a gente precisa ter uma resposta a essas ações. Então, a gente vai produzir essas respostas de acordo aí com a informação passada. Então, por exemplo, se tem muita luz ou não tem luz, a gente pode dilatar ou contrair a pupila, por exemplo, que é uma resposta. Se a gente queima, primeiro a gente recebe o nosso cérebro recebe a informação que aqui você está queimando e depois você vai retirar a mão, porque isso é a resposta do sistema nervoso, né? Já que está queimando, tira a mão. Então, essas são as respostas que a gente tem. Além disso, outro exemplo de respostas que eu tenho para falar para vocês é, por exemplo, a temperatura. Então, quando a gente está muito calor, o nosso sistema nervoso fala assim ao corpo, vamos transpirar para regular a temperatura. E o mesmo caso que é o frio, né? Quando está frio, nós temos tendência em eriçar os nossos pelos para que a gente tenha um pouco maior de controle, né, da temperatura do nosso corpo. A maneira que a gente vai fazer eriçando os pelos é justamente tentar manter a temperatura corporal. E quando a gente fala de tecido nervoso, então eu coloquei aqui o cérebro, que é um órgão do sistema nervoso. E os órgãos, eles são formados de vários tecidos, e os tecidos são formados de várias células, tá? Então, pessoal, o tecido nervoso, ele é formado por duas principais células, dois tipos celulares. Então, a primeira são as células neuronais, ou os neurônios, né, que são os mais conhecidos, mais difundidos, mas também nós temos um conjunto de células, que é chamado de células gliais, ou células da glia, que vão ajudar, vão ter a função de proteger, nutrir, auxiliar o neurônio, tá? Então, o tecido nervoso é formado por neurônios e células da glia. Agora, falando um pouquinho mais sobre o neurônio, a principal função do neurônio é a propagação do impulso nervoso, ou seja, enviar aquelas mensagens que a gente já falou para toda a parte do corpo, tá? Então, pessoal, os neurônios eles vão processar as informações recebidas do corpo e do ambiente e produzir a resposta mais adequada para o estímulo que foi dado, tá? Para essa informação que foi passada. Essa célula nervosa, ela tem três partes básicas. A primeira aí é o dendrito. Os dendritos, eles são essa parte aqui, que é a parte de fora, que é uma parte ramificada, é a parte onde recebe, a primeira parte do neurônio que recebe o estímulo, a informação aí do impulso nervoso que vai ser transmitido. Depois, pessoal, a gente tem o corpo celular, que também é chamado de soma. O corpo celular, ou soma, ele tá aí na parte que tem o núcleo e as outras organelas celulares. E na base, no fim do neurônio, a gente vai ter o axônio. Então, ele vai começar na base do corpo celular e vai até o finalzinho aí, no terminal axonal. Esses axônios, eles são prolongamentos desse corpo celular, né? Que começa aqui nessa base que eu falei. E ao longo, ele é longo e tem essas ramificações da extremidade. E é revestido por bainha e mielina. O axônio, ele vai passar o impulso nervoso, ele vai transmitir o impulso nervoso para o próximo dendrito do próximo neurônio. Tá bom? Pessoal, então vamos falar de sinapse, tá?
Então, a principal função do neurônio é exercer justamente a sinapse. Então, vamos lá, conversar um pouco sobre sinapse. Então, o que são essas sinapses? São ondas elétricas que vão começar nos dendritos. Então, acompanhe na imagem que está mostrando aí para vocês. Esses dendritos, eles vão, essas informações, elas começam no dendrito, passam pelo corpo celular e chega aqui no axônio. Esse é o caminho que ela faz. Então, aqui, né, depois que terminar o axônio, vai iniciar vai colocar uma nova célula neuronal. E aqui vai ter, novamente, o dendrito, o impulso vai passar pelo dendrito, corpo celular, axônio. Aí vem outro, né? Imagina que tem outra imagem aqui. Aí vai vir dendrito, corpo celular e axônio. E assim por diante. Então, pessoal, a transmissão desses impulsos nervosos, essas mensagens que são realizadas na sinapse, elas são por meio de substâncias químicas que recebem o nome de neurotransmissores, tá? E o que é essa sinapse, pessoal? Essa sinapse, na verdade, ela é o local, ela é o espaço entre os neurônios onde vai ocorrer a transmissão do impulso nervoso. Então, quando a gente tem dois neurônios próximos um do outro, eles não têm contato direto, tá? Tem um espaço. Esse espaço, que é onde ocorre a transmissão do impulso nervoso, que a gente chama de sinapse. Sinapse é o espaço onde ocorre a transmissão, tá? Então, não tem duas células nervosas, dois neurônios grudados um com o outro. Sim, tem um espaço, e esse espaço é a sinapse. Além disso, a gente tem funções dos neurônios. Então, os neurônios, eles vão realizar funções diferentes. Então, a gente vai ter os neurônios que a gente chama de aferentes ou sensitivos, e eles captam os estímulos dos receptores que levam a informação até o sistema nervoso central. Então, por exemplo, falei lá a situação de a gente queimar. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter os neurônios que são sensitivos e aferentes. E aí, quando a gente encostar em alguma coisa quente e queimar, essa informação ela vai ser levada para o nosso sistema nervoso central, que é o nosso cérebro. E os neurônios que são motores ou eferentes, né, eles vão levar de volta a informação que a minha mão precisa sair de onde está me queimando, para eu não ter mais danos, né, à minha mão aí, aos tecidos, aos músculos, né, etc. E vão ter neurônios que vão associar tanto esses que são motores eferentes com os sensitivos ou aferentes, né? Então, vão fazer essa mediação, essa interligação entre os dois tipos de neurônio, que é o sensitivo e o motor. Também vamos falar sobre as células da glia. Então, as células da glia, elas ficam entre os neurônios e elas são encarregadas de auxiliar esses neurônios. Então, elas vão proteger, elas vão sustentar, elas vão nutrir e regular o funcionamento desses neurônios. E aí, essas células da glia, lembre que é um conjunto de células. Então, esses conjuntos de células, elas têm alguns tipos. Então, tem os tipos de astrócitos, oligodendrócitos, microglia e células de Schwann. Todas essas fazem parte do conjunto de células da glia, né, que a gente chama. Pessoal, se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo você. Deixe seu like, se inscreva no canal e até semana que vem. Tchau, tchau!